Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo hoje eu vou falar sobre os profissionais da engenharia diante desse momento que a gente está passando de pandemia do coronavírus, né, do Covid-19. E eu vou trazer algumas informações para vocês sobre paralisações, demissões e alguns outros assuntos relacionados à área da nossa profissão, beleza? Então vem comigo. Mas antes da gente começar, tá vendo esse joinha aqui embaixo? Se você tá gostando do conteúdo, clica nele, se inscreva agora no canal, isso vai me ajudar muito e vai ajudar para que esse vídeo alcance mais pessoas. Tá legal? Então vamos lá. Não é novidade para ninguém que essa pandemia trará diversas consequências para a gente, para a sociedade como um todo, e talvez consequências que a gente nem consiga ainda dimensionar o tamanho. A fim de entender um pouco melhor a visão e a situação dos nossos profissionais diante desse cenário, eu criei essa semana um questionário simples, rápido, curto e enviei esse questionário a mais de 200 profissionais de engenharia que eu conheço, e esses profissionais enviaram a outras pessoas que no fim resultaram dessa pesquisa que eu vou compartilhar com vocês, tá? E olha só, nessa mesma pegada, no final desse vídeo eu vou revelar uma novidade para vocês, tá? Mas vamos agora às 10 perguntas que eu fiz no questionário. Vai aparecer aí para vocês. A primeira foi: você está trabalhando nesse momento? Antes da gente continuar, se você quiser responder aí esse questionário e entender se fez sentido para você a pesquisa ou não, e depois me conta aqui nos comentários, tá bom? Vai ser bem bacana. Então a primeira pergunta foi essa: você está trabalhando neste momento? E isso eu fiz voltado, tá? De novo, para os profissionais de engenharia. Não foi uma pesquisa de diversos setores, foi para profissionais de engenharia. A segunda pergunta: as obras da sua cidade ou estado foram paralisadas em algum momento por algum decreto pelo poder público? Responde aí. Essa paralisação, se aconteceu, ela ocorreu por que período? E aí eu dei a opção de menos de 15 dias ou mais de 15 dias. Quarta pergunta: qual a sua forma, o seu vínculo atual de trabalho? E aí eu dei a opção CLT, autônomo, PJ, né, pessoa jurídica, empreendedor, empresário ou outro. A sexta pergunta, aliás, a quinta pergunta, perdão. Você foi demitido durante esse período de pandemia? Sim ou não? Sexta, você conhece alguém que foi demitido na pandemia? Sim ou não? Sétima, se sim, se você conhece alguém, quantas pessoas foram? E aí eu dei a opção: menos de 10 pessoas, de 10 a 50 pessoas, de 50 a 100 pessoas ou mais de 100 pessoas. Responde aí também. Sua renda individual ou da família, ela sofreu alguma redução? Ela foi diminuída? E aí eu dei as seguintes opções: não, não foi diminuída. Sim, menos de 20% de diminuição, de redução. Sim, de 20 a 50% de redução ou mais de 50% foi a redução. A nona pergunta: você precisou fazer renda extra fora da área da engenharia? Sim, não ou estou pensando no assunto. E por último, a décima pergunta, na verdade, foi uma pergunta para instigar a reflexão. Refletindo sobre o cenário da pandemia, na sua opinião, o que precisa ser inovado na engenharia? Respondeu aí as perguntas? Agora eu vou compartilhar com vocês os resultados da maioria aqui, tá? O que o pessoal respondeu. Na questão 1, você está trabalhando nesse momento? 76% disseram que sim e 23% disseram que não. As obras na sua cidade e estado foram paralisadas em algum momento? 92% responderam que sim. 92%. A paralisação ocorreu por que período, né? No caso, nas regiões que paralisaram.
28% foi menos de 15 dias, 72% foi por mais de 15 dias. O impacto disso é gigante, né, gente? Qual a sua atuação de trabalho? Aqui a maioria ficou um pouquinho dividido, mas a maioria tá em PJ e empresário. Tem também uma turma de CLT, tá bem dividido na verdade, viu? Então o público que responder essa pesquisa tá bem diversificado. Você foi demitido durante a pandemia? 7% foi demitido e 90%, 92% não foi demitido. Que bom, né? Você conhece alguém que foi demitido na pandemia? Agora olha só, gente, você conhece? 80% respondeu que sim, conhece alguém que foi demitido. Quantas? Conhecidos ou de empresas que conhece, né? 61% conhecem menos de 10 pessoas que foram demitidas. 38% entre 10 e 50. Sua renda individual familiar diminuiu? Não, para apenas 34%. Então, 34% da galera continuou com a mesma renda. Enquanto 19% reduziu em 20% sua renda, 26% da galera teve a renda reduzida de 20% a 50% e quase 20% tiveram a renda diminuída em mais de 50%. Você precisou fazer renda extra fora da engenharia? 30% disseram que sim, 34% não e 34% estão pensando nessa possibilidade, né? Provavelmente a turma que teve a redução da renda, né, das suas receitas, estão pensando ou já fizeram isso. E a 10ª pergunta, que foi sobre uma reflexão, né, sobre a inovação da engenharia diante desse cenário atual, eu vou compartilhar mais no final aqui nas minhas considerações analíticas, tá bom? Diante desses resultados, eu fiz as seguintes correlações. Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei bem animada, assim, bem feliz com o resultado da pergunta, principalmente sobre demissão, né? Só 7% da galera respondeu que foi demitido. Isso em número ficou muito, muito baixinho, né? E eu acho bacana isso porque a ideia de trazer essa discussão aqui não é falar o que é certo, o que é errado, se é errado parar ou não parar, a ideia não é essa, mas é a reflexão. Será que a gente está colocando nossas expectativas na mão de poucos, na mão daqueles que governam? Será que isso é o mais certo a fazer? E eu fiquei bem feliz porque como o índice de demissão foi muito pequeno na nossa profissão, na nossa classe, significa que a galera tá firme aí, né? Tá agarrada. E mais do que isso, o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro, com o nosso patrimônio, para não ficar jogando, criando essas expectativas para os governos, para os políticos, né? Eu me inspiro muito nessa turma aí que eu sigo, né? Thiago Nigro, Bruno Perini, Malu Perini, Lara Nesteruk, Ícaro de Carvalho e toda a galera que tem o mesmo discurso e não só discurso, o mais importante, eles têm skin in the game, eles fazem isso, né? Que é a galera que tá agarrada e simplesmente trabalha no que é deles, no que tá sob o domínio deles e pensa, reflete e faz com que o seu patrimônio, com que as suas receitas estejam mais protegidas, né, entre aspas, mas cria a sua própria expectativa. Então, mesmo que o nosso governo aqui no Brasil oscile, a gente precisa criar as nossas próprias expectativas para não ficar enlouquecido na hora que acontece tudo isso que está acontecendo aqui, que nós estamos enfrentando, além da pandemia, né, uma grande crise política também. Mas enfim, isso aí é um outro assunto, né? Vamos voltar aqui para os resultados da nossa pesquisa. Bom, mais de 90% das regiões do nosso país, né, das pessoas que responderam, tiveram obras paralisadas.
a maioria por mais de 15 dias, né? Isso fez com que mais de 65% desses profissionais buscassem uma alternativa de renda extra, porque tiveram a sua renda diminuída. Agora, uma boa notícia que tá quentinha, que saiu essa semana, eu busquei aqui no site do nosso CREA aqui de Goiás, que houve um decreto publicado. A notícia é a seguinte, eu vou ler para vocês. O presidente Jair Bolsonaro, por meio do decreto 10.342 de 7 de maio, incluiu as atividades da construção civil e industriais na lista de serviços essenciais em meio à pandemia. Atualmente, a lista já inclui mais de 50 itens. Uma vez classificada como essencial, as atividades podem continuar em operação mesmo com as restrições aplicadas. Isso significa que, mesmo numa nova paralisação brusca, futura, a construção civil está na lista de serviços essenciais. Então, isso nos possibilita a continuidade, a não paralisar as obras. Não quer dizer, não é uma garantia, tá, gente? Porque o STF deu poder aos governos, né, estaduais de flexibilizar, ou seja, parar ou não setores diferentes do que o governo federal entendeu e decretou, tá? Mas já é uma esperança, né, para quem é empresário, quem tá com um monte de funcionário, né? É uma esperança de que as obras não parem mais. Bom, a última pergunta, ela foi dissertativa e muitos revelaram a sua insatisfação diante da paralisação, acreditam que mesmo com os devidos cuidados, não devia paralisar a economia, né, como um todo, diante dos riscos aí maiores de crise econômica mesmo. E outros aproveitaram para demonstrar a necessidade das empresas olharem um pouco mais para a preservação à vida, né, para melhorar as condições de trabalho dos seus colaboradores. E ainda muita gente, a maioria, falou sobre a importância da gente melhorar a tecnologia aplicada à engenharia. Desde o básico de reuniões que poderiam ser hoje tudo online, a gente ainda tem isso muito de fazer o contato físico, né? Então, da reunião física. E como um todo, como os planejamentos, as reuniões de equipe, de contratações, talvez coisas que eu nem consiga citar aqui que a gente poderia atrelar a tecnologia à engenharia. Então, uma galera boa também sentiu a necessidade de inovação, de tecnologia na engenharia nesse momento, que a gente poderia utilizar em todos, né, gente? Mas esse momento está sendo crucial, se a gente já tivesse preparado. Bom, de toda forma, eu acredito que é um momento muito importante, é uma chance. É uma chance de criarmos novas pontes, sejam de relacionamento, sejam profissionais. Uma oportunidade de ajustar aqueles ponteirinhos que estavam, né, fora do lugar e que não dava tempo de olhar para eles diante da nossa correria do dia a dia. E também aquela chance de inovar, de recriar, de remodular tudo que de repente não estava tão bom assim. Então eu realmente acredito que esse momento vai transformar a vida de pessoas, de empresas, de negócios, de profissões, e a gente vai ter a oportunidade de sair diferente para melhor, né? Eu espero. Agora me conta, a pesquisa foi coerente aí com as suas respostas? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou das análises. E a novidade que eu vou revelar para vocês é que nos próximos dias vai ao ar um podcast em que eu vou falar um pouco mais, explanar um pouquinho mais esse assunto da engenharia na pandemia, só que com uma participação mega especial, direto de Portugal. Nós vamos bater um papo sobre a realidade que a gente está vivendo aqui no Brasil e a realidade também desse engenheiro em Portugal. Então fique ligadinho. Se você ainda não me segue, me siga no Instagram que eu vou avisando por lá, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever agora no canal. Te vejo na próxima. Até mais!